O apontamento de horas em uma tarefa serve para informar o tempo necessário que um usuário dedicou para realizar uma determinada tarefa. Para configurar o apontamento de horas em uma tarefa, será necessário que você esteja aberto na modelagem do processo ao qual essa tarefa pertence. Então, basta clicar na tarefa desejada para realizar as configurações de apontamento e clicar em Horas da tarefa, nas propriedades dessa atividade. Selecionando a opção Permitir apontamento, significa que o usuário que estiver realizando a atividade poderá apontar horas, ou seja, informar quanto do seu tempo ele dedicou para aquela tarefa. Note que após marcar essa opção, outras configurações ficam disponíveis. Em tipo de apontamento, defina se o formato do apontamento será manual ou automático. O tipo manual indica que o usuário irá informar manualmente o seu apontamento, ou seja, o usuário irá entrar na tarefa e colocará quantas horas ele trabalhou e em qual dia. O tipo automático indica que o apontamento será automático, ou seja, o usuário poderá colocar a tarefa em andamento na central de tarefas. Ele poderá colocar a tarefa em andamento manualmente, ou ele poderá selecionar a opção Iniciar progresso ao abrir tarefa. Nesse caso, assim que a tarefa for aberta, ela já estará em andamento. A jornada de trabalho de um usuário tem influência sobre o apontamento de horas automático, visto que só serão consideradas válidas as horas dedicadas a uma tarefa com apontamento automático que estiverem dentro da jornada de trabalho do usuário. Portanto, quando a opção automática é escolhida, o usuário ainda terá a possibilidade de realizar o seu apontamento de horas de forma manual. Isso servirá para quando o colaborador necessitar realizar horas extras e precisará apontar horas nessa tarefa. Ao marcar a opção Apontamento Obrigatório, não será possível avançar a atividade sem antes apontar horas nela. Em editar apontamentos em tarefas concluídas, tornará possível editar os apontamentos de tarefas que já foram concluídas. Por exemplo, estou realizando as configurações de apontamento da tarefa Aprovar admissão. Caso essa opção não esteja marcada, quando enviarmos para a próxima tarefa, não será mais possível editar os apontamentos realizados. Porém, caso essa opção esteja marcada, ao entrar nesse processo novamente, a edição de apontamento de horas dessa tarefa ficará disponível. Ao habilitar a estimativa, será possível informar uma previsão de tempo para realizar uma tarefa. Ao marcar, será possível escolher o tipo de estimativa. Se for do tipo usuário, poderá ser alterado pelo usuário durante a execução da tarefa. Esse tipo possuirá outros campos para configuração. Na estimativa inicial, por padrão, vem definido como 8, que são 8 horas de estimativa para concluir a tarefa. Ao marcar a opção Estimativa Obrigatória, será obrigatório informar uma estimativa para avançar a tarefa. Se for do tipo Campo de Formulário, a estimativa será informada através de um campo de formulário em uma tarefa anterior. Ao selecionar essa opção, ficará disponível um campo para selecionar o campo que será utilizado para informar a estimativa de horas dessa tarefa. Para isso, clique em Adicionar e escolha o campo que será utilizado para essa estimativa. É importante salientar que o campo escolhido nessa opção também deverá estar em uma tarefa anterior. Ou seja, no nosso caso, o campo também precisaria estar para ser preenchido na tarefa Preencher novos dados dos funcionários. Após finalizar as configurações de apontamento de horas em uma tarefa, basta clicar para liberar, escolher a opção de controle de versão e clicar em salvar. Então, esse modelo será salvo e o apontamento de horas ficará disponível na tarefa configurada. Agora, vamos ir até a central de tarefas para que possamos verificar como realizar os apontamentos de horas e qual a diferença entre o apontamento de horas dos tipos automático e manual. Para isso, vamos em Processos, Central de Tarefas. O apontamento de horas de uma tarefa de forma manual poderá ser realizado de 3 formas. Na seta de ações da tarefa, clicando em Apontar horas, clicando neste ícone, que mostrará a quantidade de horas trabalhadas e sua estimativa,
e no botão de ações que fica dentro da tarefa. Para isso, vamos clicar sobre a tarefa e clicar na opção Ações, Apontar Horas. Ao clicar para realizar o apontamento de horas, ficarão disponíveis informações como a tarefa que estou querendo apontar horas, junto com a data do seu prazo, a estimativa de horas realizadas, caso tenha sido escolhida a opção Habilitar estimativa para este apontamento. O tipo de estimativa escolhido foi o usuário, portanto, colocamos como 8 horas a estimativa inicial, mas essa estimativa poderá ser alterada pelo usuário que está realizando essa tarefa. Para isso, clique aqui e coloque a estimativa que deseja. Vou colocar 10 horas estimadas para essa tarefa. Aqui nesse campo, é possível inserir quantas horas foram trabalhadas. Ao digitar, por exemplo, o número 5 no campo de apontamento e clicar fora para que o apontamento seja concluído, o sistema considerará que foram 5 horas trabalhadas. Se quiser apontar que foram 5 minutos, então insira 5M. O M ao lado do número indica que são 5 minutos. Ao lado, eu posso escolher em que data esse tempo foi trabalhado. Posso escolher entre hoje, ontem ou em um determinado dia. Além disso, também é possível colocar uma descrição para as horas trabalhadas. Após realizar o apontamento de horas, fica disponível a opção de editar este apontamento ou apagá-lo. Também é possível realizar um novo apontamento clicando em Novo Apontamento. Para realizar o apontamento automático de horas, será necessário clicar neste ícone de execução. Caso a tarefa for do tipo manual, esse ícone servirá apenas de forma visual e servirá de influência para o apontamento de horas apenas se o tipo de apontamento escolhido for automático. Clicando uma vez, o ícone ficará verde e contabilizando horas, e clicando mais uma vez, ele voltará para o ícone de execução e contabilizará quantas horas foram trabalhadas nessa tarefa. Caso o usuário esteja fora da sua jornada de trabalho, não será possível realizar o apontamento de horas de forma automática para nenhuma atividade. Então, mesmo que a atividade esteja em progresso, ela não estará contabilizando horas, pois o usuário está fora da sua jornada de trabalho. Em casos em que o usuário esteja fazendo hora extra, é possível estar realizando apontamento de forma manual, mesmo para atividades que foram configuradas como tipo de apontamento automático. Outra forma de iniciar o progresso automático de apontamentos de horas é caso tenha marcado a opção Iniciar progresso ao abrir tarefa. Então, assim que clicar na tarefa para iniciá-la, ela já iniciará o apontamento de horas. Porém, será necessário clicar novamente ou enviar a tarefa para que o apontamento seja contabilizado. Como essa tarefa foi configurada com apontamento obrigatório, também não será possível enviar a tarefa sem realizar nenhum apontamento. Portanto, caso clique em enviar sem realizar nenhum apontamento, aparecerá uma mensagem de aviso informando que o apontamento de horas nessa tarefa é obrigatório. Na tela de apontamento de horas, o relógio da estimativa poderá ter algumas cores. Enquanto o apontamento estiver dentro da estimativa, o relógio de horas trabalhadas permanece em cinza. Quando estiver próximo ao prazo da estimativa, o relógio de horas trabalhadas ficará em amarelo. No momento em que passar do prazo, o relógio de horas trabalhadas ficará em vermelho. Para salvar os apontamentos realizados, basta clicar em Salvar e os apontamentos serão salvos.